Pessoal, quem chegou agora, eu fiz uma observação aí na apostila na página 11, na parte do OneNote. Se vocês olharem aí o segundo parágrafo, está dizendo que o OneNote é um aplicativo de armazenamento. Ele é para armazenar e criar. Então, acrescenta isso. Ele é para aplicativo de armazenamento e criação de documentos na nuvem. Então, vai ficar igual o OneDrive. Essa é a grande diferença, né? Ele tem ferramentas para criação também. Vou pedir que vocês virem a página, por favor. Vamos falar aí do acessório. O que acontece, gente? Quando você instala um sistema operacional no computador, as versões, principalmente, né, as versões que foram modernizadas, elas já vêm com recursos para você gerar algum tipo de documento. Então, você não precisa necessariamente instalar mais nada no computador. Por exemplo, se você olhar aí, na relação que eu coloquei, eu preciso fazer um cálculo, desde que não seja uma coisa que exige uma função, uma coisa muito específica, eu tenho uma calculadora que já vem na instalação do sistema operacional, que é útil. Estou sem o meu celular, não tem como trabalhar aqui, preciso fazer um cálculo, não quero fazer isso de cabeça. Você pode acionar a calculadora do próprio Windows e fazer o seu cálculo. Assim como eu tenho calculadora, eu tenho acessórios, que são essas mini ferramentas, para criar texto, para fazer um trabalho com imagem simples, mas dá para fazer um trabalho com imagem, né? O acessório conhecido aí para fazer trabalhos com imagem do sistema operacional Windows é o tradicional Paint. Alguns chamam de Paint, é o Paint. É muito legalzinho, criança curte mais esse aplicativo. Você chega num colégio que tem informática para crianças, a professora coloca lá, é ótimo para desenvolver habilidade motora, ajuda a estimular a criatividade, mas dá também para fazer coisas bem interessantes, profissionais, tá? Não vou dizer que tem ferramentas de edição de imagem, poxa, vou te deixar mais magra, sem estria, sem celulite, não é isso, não é, né? Clarear o seu cabelo ou escurecer, não é Photoshop. Mas dá para, se eu tiver um pouco de habilidade, conhecer, dominar a ferramenta, e também vai da minha capacidade, né? Meu dom, minha capacidade de criação, eu consigo gerar documentos, imagens, no caso do Paint, bem interessantes. Não é? Eu não costumo menosprezar o Paint, não. Ele não é só para criança, dá para fazer um trabalho legal nele. É lógico que, se é uma coisa mais profissional, e você até prefere, de repente, acha o Paint, as ferramentas deles não são tão fáceis, tem programas próprios para edição de imagens, profissionais, que têm ferramentas bem mais sofisticadas, de recursos assim diversos. Um exemplo é o CorelDRAW, tratamento de imagem é o Photoshop, né? Então, essas são bem comerciais, estão aí já há bastante tempo no mercado. Não quero gastar dinheiro, quero fazer um desenho simples. Quero fazer um texto que não exija muitos recursos de formatação, de aparência. É um texto simples. Ou quero gerar um documento, um cálculo, que também não depende de nenhuma função específica. O próprio Windows já vai te dar um conjunto de ferramentas para fazer isso. Onde estão essas ferramentas? Vamos voltar aqui para o nosso sistema operacional. Voltar para a tela dele e iniciar. Aquela tela que vocês passaram a gostar depois da aula de hoje, né? Ninguém vai achar um bicho de 7 cabeças mais a tela iniciar. Voltar para ela aqui. Então, estou eu aqui na tela iniciar. Apertei ali a tecla do Windows. De imediato, pode ser que ele não esteja tão visível para você. Aliás, essa tela iniciar aqui tem muito mais coisas. Esse painel aqui, se você observar, eu tenho ainda uma opção de ir mais para a direita e mais para baixo também. Então, tem coisas que, de repente, se você não prestar atenção, não vai conseguir localizar. Eu vou aqui para o finalzinho dessa tela. Observação. Tem uma seta aqui, perceberam? Deixa eu colocar de novo ali o mouse. Se você clicar nessa seta, repara que os ícones, eles vão mudar um pouquinho de aspecto, ficaram mais reduzidos. Você consegue ver mais itens e classificados por ordem alfabética. Olha que legal.
É tudo que começa com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a letra D e assim sucessivamente. Existe um painel aqui, deixa eu mais para a direita agora. Você pode visualizar dessa forma, ou existe um painel que você pode localizar a lista de acessórios. Aqui está separado por nome. Então, tudo que começa com a letra A vai aparecer aqui no espaço A. Calculadora é com letra C, né? Era o primeiro acessório que eu mostrei para vocês ali naquela apresentação. Ela está aqui, ó, no topo, tá vendo? Perceberam aqui? Para usar esse acessório, não tem mistério nenhum, né, gente? É uma calculadora tradicional, com as ferramentas que vocês estão habituados a usar na calculadora. Deixa ela carregar ali. Diferença aqui, no caso aqui, é uma calculadora deste tamanho, né? É uma coisa assim que qualquer pessoa pode tirar seu óculos e consegue enxergar, eu acho, com uma certa facilidade. Tudo bem? Você vai usar o mouse ou o teclado para fazer as operações, né? Tem a opção de soma, subtração, divisão, algumas funções, raiz quadrada, porcentagem, calculadora tradicional. Deixa eu sair aqui da calculadora. Vou fechar a calculadora. A calculadora não quer sair. Eu, hein? Ah, tá aqui. Voltei para cá. Bom, além do acessório calculadora, qual é o outro que está aí para vocês? Bloco de notas. O que mais? WordPad, Paint, né? Uma série de acessórios aí que vocês podem usar. Uma outra forma de você acessar os acessórios é indo bem para a direita, né? Primeiro eu cliquei naquela seta para baixo. Os ícones apareceram reduzidos, classificados por ordem alfabética. Quando eu fui andando para a direita, certo? Aqui, ó, na minha tela, fui navegando ali para a direita. E repara, ó, apareceram numa lista de acessórios. Tem bastante acessórios, né? E essa classificação de acessórios às vezes muda, dependendo da versão, tá? Tem versão que algum item está na classificação de acessório, daqui a pouco ele está em outra classificação. Repara que tem algumas outras coisas e o bloco de notas até está aqui, né, na opção. Mas vocês estão vendo aqui o Paint? Está ali do outro lado, ó. O WordPad que eu classifiquei para vocês aí, estão vendo? Mas tem mais coisa aqui do que aí, não tem? Sim. Essa lista ela pode crescer conforme a versão do sistema operacional. Então, versões mais antigas tinham menos acessórios, versões mais atuais têm acessórios diferenciados. Então, essa lista ela muda um pouco. Ela varia um pouco dependendo da versão do sistema operacional. Mas esses que eu coloquei aí para vocês, toda versão tem. Tá? São os clássicos. Calculadora, Paint, WordPad, bloco de notas. Isso aí é um clássico. O bloco de notas, ele é um aplicativo para você criar textos simples. Sem recursos de cor, formas. A preocupação não é criar um texto bonito, nem com uma aparência muito chamativa ou muito profissional. É criar um texto, tá? Criar um texto para ser usado em alguma outra coisa. Interessante também que ele é um aplicativo flexível. Programadores gostam desse aplicativo aqui, gostam desse acessório, porque quando eu crio algum documento aqui, crio algum arquivo dentro desse bloco de notas, na hora que eu vou armazenar, eu posso definir o formato desse documento e usar para uma programação, criar um código de programação que gere novos programas. Então, é um aplicativo que dá para a gente fazer isso. Se o seu objetivo é criar um texto, uma carta, um memorando, um relatório, ele não é indicado, porque você vai precisar de recursos para dar uma cara mais profissional para esse texto, para dar destaque, para colocar, de repente, um recurso de marcadores, espaçamento entre um parágrafo e outro, que você não vai encontrar no bloco de notas. Aí já é mais interessante você instalar o aplicativo Word, como ela usa, né, costuma usar, ou qualquer outro que tenha esses recursos. Ora, é um texto simples, você não está preocupado com essa aparência,
bloco de notas te atende, e o outro que eu falei para vocês aí também, o WordPad, que é um pouco melhor do que esse, aí já entra um pouco de recurso de formatação de texto, tem alguns recursos um pouco mais voltados para a aparência do texto mesmo. Opa. Deixa eu voltar para cá. Para onde estávamos? Tem alguém que não tenha visto Paint ainda? Tudo tá tranquilo para vocês isso? Sim? Quem não tiver, avisa, gente. Se cair na prova, para que ele serve, todo mundo sabe dizer, né? Imagem, bloco de notas, texto, calculadora, não preciso nem mencionar. Agora, quando você está dentro de um acessório ou dentro de um aplicativo qualquer, você tem a possibilidade de criar arquivos, certo? Arquivo. O que é um arquivo? Se fosse definir arquivo, gente, qualquer documento, independente do formato, gerado ou pelo próprio sistema ou pelo usuário. Você criou algo, né? Através de um aplicativo, você gerou algum documento. Ele é um software, você criou um código dentro desse software e armazenou esses dados para futura utilização. São arquivos. Acontece, gente, que eu tenho diferentes tipos de arquivos. E eu tenho um padrão de criação de nomes de arquivos, de formato. E o meu arquivo, ele tem que seguir uma lógica. Vamos entender tudo isso que eu falei. Todo arquivo, independente de ter criado no bloco de notas, ou no Paint, ou no Word, ou no Excel, ele é composto de duas partes. Essa primeira parte aqui, à esquerda, sempre é para você atribuir nome. Então, quando você dá um nome, seja ele qual for, o que você atribuiu como nome sempre fica à esquerda. Sequência, depois desse nome, vem um separador, que é o ponto, e o que nós chamamos de extensão. Tudo bem? Então, eu criei. Você não se preocupou com a extensão, você deu um nome. Mas você criou esse arquivo dentro de algum aplicativo. Vamos supor, eu criei ele dentro do bloco de notas. Se eu criei dentro do bloco de notas, o programa, o sistema operacional entende que eu criei um documento de texto. Tá certo? Ele entende isso. Aquele aplicativo, ele é para aquilo. Ele é para trabalhar texto. Imediatamente, o programa atribui uma extensão, que é um conjunto de 3 letras, normalmente são 3 letras, que identificam, primeiro, o formato desse arquivo, no meu caso aqui eu falei o exemplo de texto, e também serve para que o sistema operacional saiba qual é o programa que é capaz de ler esse arquivo. Ou quais programas, porque eu posso ter mais de um programa que leiam a mesma extensão. Então, vamos supor que eu tenha criado um bloco de notas. O formato padrão ali mais utilizado é esse aqui, extensão chamada TXT, de texto. Então, dei um nome ali, por exemplo, aula. Na hora que eu gravei, ele gravou com essa extensão aqui. Isso está dizendo que eu não posso abrir esse documento na calculadora. Eu tenho um programa, eu tenho um conjunto de programas, ou um ou mais de um programa, são específicos para ler esse formato. Assim como eu crio uma planilha no Excel, eu não consigo abrir ali dentro do bloco de notas. É um formato que não é compatível com aquele aplicativo. Agora, existe uma lógica, existe uma regra que eu tenho que criar, que eu tenho que saber. Como que eu dou o nome, né? Qual é a quantidade de letras que pode ter um nome? Posso misturar números e letras? Isso aqui eu posso alterar? Será que eu posso dizer que eu quero uma outra extensão? Sim, você pode. O tipo de nome, o tamanho do nome, né, a quantidade de caracteres, você tem que seguir uma certa norma. O que pode ser, primeiro, o que pode ser atribuído a um nome de um arquivo? Você pode usar letras, pode usar números e até alguns caracteres do seu teclado. Exceto, aí eu quero que vocês anotem, esses aqui. Isso aqui é uma exceção, tá? Vou botar em vermelho porque é para vocês lembrarem que não dá, não pode. Ele não aceita e pode ser uma questão de prova. Ele não aceita você trabalhar, ó,
Barra, isso aqui é barra para a esquerda e a barra para a direita, né? Barra do seu teclado. Aquela barrinha. Não deixa. Você não pode ter interrogação no nome. Aula interrogação. Não tá, ele não deixa. 2 pontos. Também é outro símbolo que ele não permite. Na composição do nome não pode colocar o asterisco. Aspas. Nem aquela que abre, nem a que fecha, nem nenhuma. Certo? Aquele símbolo de sinal maior ou menor. Também não pode. E um que talvez vocês não conheçam, que é o pipe. É uma barrinha em pé. Tá bom? É uma convenção. Isso aqui são usados para outros caracteres de programação, para outras coisas. Então, para nome, os sistemas não deixam. Pelo menos a Microsoft não permite. Tá? Também não. Bota a exclamação aí. Tá? Também não. Ele deixa. Em alguns casos ele deixa. Então, assim, esses aqui, não, tá? Quero botar um 5, um 10, com outros caracteres aqui, ele vai permitir. Mas esses aqui estão proibidos. O programa que você está usando, pode ser que na hora que você vai gravar, ele seja compatível com outros formatos. O TXT é um formato de texto simples. Mas não sei se vocês já ouviram falar. Na hora que eu crio um documento de imagem, por exemplo, eu tenho a opção de salvar como GIF, JPEG, bitmap. Já viram isso? Quem não viu, gente, que eu mostro. Não viu? Vou abrir aqui o Paint, então, rapidinho. Então, lembrando, estou abrindo aqui o Paint, ele é um aplicativo para desenvolvimento de algum tipo de imagem, tá? Deixa ele abrir ali. Tem algumas ferramentas que eu posso usar para criar imagem. Eu vou criar uma coisinha básica, tá? Só para a gente testar mesmo. Fazer um... É até bom para o próximo tópico aí da aula. Fiz uma bolinha aqui, vou preencher essa bolinha com uma cor. Criei o documento, quero gravar esse documento. Na hora que eu for gravar, eu vou ter que escolher um nome, certo? E ele vai ter um formato, que é usado para definir as características desse arquivo e também para orientar o sistema operacional, quando eu quiser exibir novamente esse documento. Para quem não lembra, né, para quem não sabe, eu gravo uma informação no computador usando um comando chamado salvar, não é? Esse comando salvar, normalmente, você usa o menu arquivo, né, que fica lá no topo da janela. A diferença de salvar e salvar como a gente vê daqui a pouco, tá? No meu caso, eu vou usar primeira vez, não faz diferença. Quando eu clico ali na opção para salvar, ele abre uma tela justamente para eu determinar essas coisas. Onde eu vou gravar, né, em que local, no meu caso aqui está na área de trabalho, eu deixaria ele na área de trabalho. O nome do arquivo, respeitando aquelas regras. E aqui eu tenho o tipo. Dá para ver aqui, ó, tem um ponto .png. Ó, é a extensão. Mas se você for ali, percebe, tem uma caixa. Tem mais coisa ali dentro. Aliás, eu tenho muitas coisas ali dentro, né? Eu tenho vários tipos de formatos. A mesma coisa acontece com texto, tá? Eu posso ter um formato doc, docx, TIFF, eu tenho vários formatos. Eu vou falar sobre os principais aí que eu acredito que vão cair, tá? Os mais usados, os mais comentados. No caso de imagem, gente, eu teria esses formatos aqui, que são os mais populares. Vamos tentar entender a diferença deles? Anota para mim, por favor. Então, eu estou falando de quê? Extensão. A extensão, ela também dá a característica daquele arquivo. No meu caso, é uma imagem. Quando eu interfiro na extensão, no caso da imagem, eu estou definindo algumas coisas, como o tamanho que essa imagem vai ocupar,
espaço que ela vai ocupar no meu HD, no meu pendrive, a qualidade dela, se ela vai ser uma imagem que vai ter mais qualidade visual ou menos qualidade visual, tudo isso vai ser alterado dependendo daquela extensão que você escolher aqui. A extensão aí que é uma das mais antigas e mais conhecidas é a GIF. O que tem de característica nesse formato? Se eu for aqui e escolher essa opção GIF. A GIF, gente, é um padrão que foi criado aí, foi usado durante muito tempo para a internet, porque ela trabalha com uma paleta de cores limitada, e aí ela gera documentos leves, imagem pequena. Isso era bom, principalmente numa época onde a conexão de internet era pequena. As pessoas não tinham muita... a banda que era disponibilizada era pequena. Hoje é fácil você ter uma pessoa com 10 megas de internet. Alguns anos atrás não era. Não existia essa possibilidade. Então, quanto menos eu puder, o espaço que eu pudesse ocupar na internet fosse menor, isso seria melhor para o usuário. Ele conseguiria abrir aquela página mais rapidamente e ficaria mais satisfeito. Característica do GIF aí, né? Ele trabalha com uma paleta de cores de até 256 cores. Tá? O total de cores aí que ele consegue exibir. Poxa, a minha imagem tem 5 cores. Ótimo. Poxa, a minha imagem tem 300 milhões de cores. Já não é legal usar o GIF. Você vai ter perda. Quando você for visualizar essa imagem, você vai ver que ela está esquisita. Está com uma aparência estranha, está meio desfocada, ou está meio embaçada, ou a cor não está tão nítida, não está a cor real que é. Você vai ter essa perda. Poxa, mas a minha imagem, aquela ali eu usei no máximo 2. Né? Eu poderia trabalhar com GIF sem ter muita perda. Ter perda tem, tá, gente? No caso do GIF, ele garante que se for até 256, isso pra gente é imperceptível. Uma outra característica interessante, você consegue trabalhar com quadros de imagem, ou seja, eu faço várias imagens e salvo tudo isso num único arquivo. Eu vou ter uma ideia de movimento. Eles chamam de GIF animado. Imagina, eu faço uma imagem assim, outra para baixo, e quando eu executo essa imagem, aparece isso aqui, ó. Dá a ideia de que eu estou em movimento. É como se fosse uma revista em quadrinhos, né? Aquele desenho animado que você faz uma sequência de imagens. No formato GIF eu consigo fazer isso. Que agora está tendo no Facebook, né? Sim. Mas eles não usam o GIF, eles usam o PNG. Tá? Eu não tenho certeza se é o PNG. Não, minto. PNG é para transparência, desculpa. O GIF continua sendo para animar. O PNG ele trabalha com transparência melhor do que o GIF. Tá? Então mantém aí a informação do GIF. E isso aqui que eu ia acabar de colocar agora, transparência. Como assim? Bom, gente, eu acho que todo mundo percebeu aqui. Se não percebeu, vou mostrar. Eu tenho uma tela, né? Tem a tela. Quando eu tenho uma imagem que não é capaz de tirar esse fundo, quando eu coloco essa imagem num documento que tem uma cor, fica aparecendo esse troço branco aqui em volta. Por mais que eu possa reduzir, no meu caso aqui é um círculo, né? Ainda vai ficar umas pontinhas. É o fundo. No caso do GIF, eu consigo ter transparência, eu consigo disfarçar esse fundo. E aí, se eu for colocar essa imagem sobre uma tela colorida, eu não tenho essa falha, esse furo aí, né, de conseguir visualizar esse fundo. Entendeu? Sim ou não, gente? Então, transparência não é que eu vou conseguir visualizar aqui através da imagem. Não é essa a sensação que você vai ter. Você vai conseguir disfarçar esse fundo aqui. Tudo bem? Eu consigo trabalhar com o algoritmo de compactação que faz essa imagem ficar reduzida, ou seja, ela ocupa pouco espaço. Então, somando isso, o GIF ele fez sucesso durante muito tempo. Ele tem a característica de você permitir trabalhar com animação, que são os quadros. Ele tem essa possibilidade de você trabalhar com fundo transparente. Isso é vantajoso. Agora, numa foto muito bonita, uma foto muito colorida, não é legal isso. E aí surgem outros formatos. Eu acho que vocês viram aqui que tem outros. Tem formatos que ocupam mais espaço. E tem um que é super famoso, que é o JPEG. O JPEG, está aqui embaixo, ó, dá para ver? Quando você salva com esse formato, com essa extensão, ele vai ter, ao invés de 256 cores, você consegue trabalhar com
milhões de cores. Mas ele não tem essa opção de quadros, ele não tem essa opção de transparência. Então, eu tenho uma imagem que vai ter um grau de compactação. A imagem, quando eu falo compactação, eu tenho um algoritmo que diminui o tamanho da imagem. Eu consigo ter uma redução do tamanho, ela não fica tão grande. Tem uma boa qualidade visual, mas eu tenho essa perda aqui de recursos. Ela é usada? Ela é usada. A maioria das fotos que você baixa da internet já está nesse formato aqui JPEG. Outro problema dessa foto. Essa foto, toda vez que você salva, eu baixei, salvei. Se eu for salvar com um pendrive, é aplicado novamente o algoritmo de compactação. Aí eu acabo perdendo qualidade visual. Toda vez que eu faço uma nova compactação, eu vou perdendo a qualidade. Então é legal você baixar, salvar uma vez. Mais do que uma, quem quiser pode fazer o teste. Você vai gravando, quando você vê, ela está ficando feia, a pessoa não entende por quê. É porque é uma característica do formato mesmo ter isso, né? Esse algoritmo de compactação que vai fazendo, cada vez ela tem menos perda para economizar mais espaço. Então tem essa característica. É bom vocês anotarem isso, tá? O PNG é a evolução desses caras. Ah, desculpa aqui, gente, estava GIF ainda, o que eu estava falando era o JPEG, tá? Quando você salva é com o JPG. Anotaram aí? Então, ó, trabalha com milhões de cores, não tem essa questão de várias imagens que formam um quadro para dar animação, essa questão de transparência também esquece, e tem esse problema, conforme você vai fazendo gravações dessa mesma imagem, ela vai perdendo qualidade visual, porque se aplica várias vezes o algoritmo de compactação. Perde qualidade. Vai perdendo qualidade. Perde qualidade a cada gravação. Sim. Posso avançar? Evolução desses todos aí, desses dois que eu falei. PNG. PNG, ele tem um lado bom dos dois mundos. PNG. P de Paulo. Id, inverti, né? Obrigada. PNG. Também trabalha com milhões de cores. Tem aquela opção de transparência. Aliás, até mais eficiente. Não é idêntica, tá? É mais eficiente do que o GIF. Não tem animação. Animação não tem. Qual é o lado negativo? Se a imagem for uma imagem grande, mesmo quando ela compacta, o arquivo ainda fica grande. Então, é uma questão de espaço. Mas ela, originalmente ela já era uma imagem que tinha muito detalhe, ela já ocupava muito espaço. Mesmo quando você aplica esse algoritmo, vai reduzir, mas não vai reduzir muito. Mas eu mantenho uma qualidade boa e eu ainda tenho o recurso de transparência. Então, ela pode ser uma alternativa viável, sim, para substituir os dois modelos lá, o JPEG. Não tem aquela questão de, durante a gravação, ela vai perdendo qualidade. Não tem isso. É uma outra vantagem também. Vou botar aqui. Não perde qualidade. Bem? Agora a escolha é sua. Percebam que você pode escolher. E o bitmap é o mais pesado, né? Repara que ele está aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. A qualidade que eu posso chegar ali é 24 bits. Gente, são milhões e milhões de cores. Mas eu gero um arquivo enorme. Então, uma questão de espaço. Se você for gravando imagem no formato bitmap, daqui a pouco
seu HD, o seu pendrive lota rapidamente. Então, ela, principalmente na internet, é um formato que você não vê. Porque vai demorar as coisas para carregar, na hora de abrir vai demorar para carregar. Não tem esses recursos que eu falei de transparência. Então, é interessante assim, tem uma ou outra imagem. Eu tinha uma foto que eu não quero perder muito detalhe, quero ver essa imagem bonita. Tudo bem. Mas, se for por uma questão de economia de espaço, prefiro o PNG, que é a evolução. Poxa, eu quero ter bastante economia e a preocupação com qualidade não é tão grande porque a imagem não é tão rica em cores. Você pode usar o GIF. É intermediária. É uma imagem bonita, é uma foto bonita. Eu quero ter qualidade de espaço. Não vou ficar regravando essa imagem, não vou ficar salvando. Use JPEG. Bem? Essas caras são porque vocês estão entendendo ou porque vocês não estão entendendo? Ou é a mente, né? Tá trabalhando assim? Bitmap. É bit, BIT. Deixa eu botar aqui. Ai, que bom, que bom. Isso faz toda a diferença na minha vida. Porque, poxa, legal, né? É bom que contribuiu para o seu dia a dia também. Então, ó, bitmap, né? Característica. Milhões de coisas, mas muito mais do que o JPEG, mais do que o PNG. Mas a questão de compactação, vou trocar a cor porque o meu piloto está vermelho, está ficando já falhado. Compactação baixa ou pequena, né? Muito pouco. Ocupa muito espaço. Tá? Érica, uma vez gravado o JPEG, o GIF, eu consigo mudar essa extensão? Tem perda. Sim, mas tem perda. Entendeu? Você pode aplicar um algoritmo em cima do outro se é ruim. Então é bom pensar bem antes. Entendi. Perde muito? Perde. Às vezes, quando você está nessa dúvida, você salva 2 arquivos, né? Primeiro no formato com mais qualidade, bitmap aqui, depois você salva no formato com menos qualidade. Aí você fica com uma cópia, né? Um que já salvou com formato excelente, com muita qualidade, e outro depois você fez uma cópia com menos qualidade. Se você tentar fazer do menos para o mais, você não consegue. Ele já aplicou o algoritmo, você não vai conseguir desfazer isso. Tá? Bom, essa aqui eu mostrei, né, na tela ali, a opção, as variações que tem. Ah, gente, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Nós falamos de arquivo, né? Só que além de arquivo, uma outra coisa que você vai usar muito no sistema operacional são as pastas. Outra coisa que eu esqueci de comentar, quantidade de caracteres que eu posso ter aqui no arquivo. Então, vamos primeiro finalizar o arquivo, depois eu vou para a pasta. Aqui no meu caso, eu tenho um nome de arquivo com 4 letras, certo? 4 aula. Mas qual seria o limite disso aqui? O limite, gente, não está associado só ao nome. Está o nome e o caminho, ou seja, o local onde você vai guardar. Na hora que o sistema operacional for localizar esse arquivo, ele vai ter que seguir um caminho. O arquivo pode estar no meu HD, pode estar na área de trabalho, pode estar dentro do HD, dentro de uma pasta, dentro de um espaço lá dentro do disco rígido. Então tem todo um caminho. O sistema operacional vai ter que seguir isso. Vamos supor esse exemplo aqui, ó. Assuma, gente, eu ainda não expliquei isso para vocês, mas
aceitem que o meu HD, meu espaço onde eu posso guardar as coisas dentro do HD, esses espaços são representados por letras, tá? Então, isso aqui equivale ao espaço dentro do HD. Eu posso ter mais de um espaço no HD. Vamos supor que eu salvei aqui, ó. Então, está dentro do meu HD, na área de trabalho, tá certo? E eu vou apagar esses dados aqui. Eu dei o nome de aula, não foi? O exemplo que está ali em cima, bitmap. Bom, gente, esse caminho aqui, ele não pode ultrapassar aí a faixa de 255 caracteres. A Microsoft diz que até 260 vai. Mas é garantido mesmo, são 255. O caminho inteiro. Inteiro. Tem o nome do arquivo. É porque eu lendo aqui entendi que era só o nome. Não. A parte escolhida, 9. Entendi que exercício poderia ter 9, como poderia ter 255. Sim. Igual, na explicação que eu fiz aqui. Então anota aí, por favor, tá? É o caminho. Fechou? Qualquer lugar que você for olhar vai estar dizendo isso, que o arquivo pode ter 255 caracteres. Mas, na verdade, não é o arquivo, é o caminho. Que inclui o arquivo. Aí você tem que, nesse total, não pode ultrapassar isso. Tá? E é importante porque, assim, às vezes a pessoa só está preocupada com aqui, mas ela tem um caminho, o arquivo está guardado em outro lugar, que está dentro de outro lugar, que está dentro de outro lugar, então esse caminho está enorme. Ela tem que prestar atenção nisso. Dificilmente extrapola, mas pode acontecer. Eu posso estar... O arquivo está escondido praticamente dentro do HD ali, em vários lugares. Até eu conseguir chegar nele, tem que passar por várias etapas. Isso tudo está contando. O bitmap inclui os 260? Também, tudo, o caminho todo. Tá? Tudo isso aqui. O nome em si, a média é 8, 10, né? Mas isso não é regra, gente. Depende do que você quer dar. É uma liberdade que você tem, né? Mas não pode esquecer disso. Essa quantidade aqui, né, que garantido aí é 255, é uma quantidade razoável. Nesse caso aqui tem quantos? Aí, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tudo? 255. É o que aceito aí. Tá? Excelente pergunta sua. Marca 255. Vou botar que eu tenho uns 30 aqui. Ainda falta muito, né? Chutei aqui, que eu fui até contando até aqui. Ainda tem bastante espaço para a gente poder atribuir de nome, botar dentro do desktop uma pasta aqui dentro. Falando em pasta, né? Arquivo é um dado que eu criei, né? Ou por mim, foi criado por mim, ou por um sistema. Tem nome, extensão. Essa extensão define um formato, no caso de imagens e texto, define qualidade também, programas que são capazes de abrir. No caso aqui, independente de ser GIF, JPEG, PNG ou bitmap, eu estou usando o Paint, não é? Mas eu citei alguns programas que trabalham com imagem para vocês. Eu citei, por exemplo, o CorelDRAW, o Photoshop. Eles também abrem essas imagens. São todos programas de edição ou de criação de fotos, de imagens. Como é que o Windows vai se comportar? Como é que ele vai saber? Tá, na hora que eu for lá e clicar nesse arquivo, qual programa vai aparecer com esse arquivo? Isso, gente, você pode escolher. Nesse caso aí, eu tenho mais de um programa que abre a imagem, eu posso definir qual é o programa padrão. Eu posso clicar no arquivo e dizer, olha, eu quero que abra arquivos bitmap, eu quero que abra com Photoshop. Então, por padrão, toda vez que você for executar um arquivo desse formato, vai abrir quem? Primeiro vai abrir o Photoshop, depois aparece a imagem para você. Você tem essa liberdade, tá? Então, em questões de concorrência, você pode definir isso. Tudo bem? Então, isso é interessante também gravar. Qualquer extensão de arquivo, se você
tiver mais de um programa que abra aquela extensão, que execute aquela extensão, você deve escolher. Por padrão, o sistema operacional já vai escolher um programa. Ele já vai definir um programa. Mas você pode interferir nisso. Você pode dizer que não quero que abra com esse, eu quero que abra com outro. Eu uso mais o outro, eu não gosto do Paint, eu não uso o Paint, eu quero que abra com Photoshop. Eu quero que abra com Corel. Só aplicar com o botão direito em cima do... É uma forma, isso, uma forma que eu acho mais rápida é essa, abrir com, aí você define qual é o formato, qual é o programa que vai abrir aquele arquivo. Pegaram aí, gente? Posso continuar? Não é uma questão só para imagem, tá? Então não esqueçam isso. Agora, uma pasta, vou apagar aqui. Uma pasta, ela não tem essa parte aqui de extensão. Por quê? Ela não necessita de um programa específico para abrir aquele documento. Ela não tem um formato, texto, imagem, vídeo, som, não tem. Uma pasta é uma área de armazenamento. É um local onde eu vou guardar coisas nela. É como se fosse uma sacola. Posso ter que tipo de objetos dentro de uma pasta? Você pode ter arquivos variados ou outras pastas dentro dela, que nós chamamos de subpastas. Lembra do OneNote que eu mostrei? Olha, tinha uma área que era seção, depois eu tinha uma área página. A ideia é parecida com aquela do OneNote. Eu tinha um espaço e dentro daquele espaço eu ainda criei outras divisões para tornar o quê? A organização ainda melhor. O objetivo é esse. Não é dificultar a vida, tá? É facilitar a vida. O símbolo tradicional da pasta no Windows 8 é esse aqui. Normalmente são sempre parecidos, tá? Íconezinho amarelinho. Posso mudar esse formato? Pode, não é comum. Você pode alterar esse formato aí padrão das pastas. Não é muito comum fazer, mas você pode, você tem essa liberdade. O exemplo ali tem uma pasta que está sendo aberta, né? Está com as folhinhas assim. Para visualizar essas pastas, elas podem estar dentro da área que você gravou, do seu HD. Mais comum para visualizar todas as pastas é um acessório, que é um gerenciador de arquivos e pastas, que nós vamos falar dele agora, chamado Windows Explorer. Quem é esse cara, gente? Gerenciador, onde você, através dele, tem acesso a todos os seus arquivos e pastas. Nele você pode localizar os seus arquivos, você pode localizar as suas pastas, você pode criar suas pastas, criar dentro dela pastas e subpastas. Você trabalha nesse sentido. Só para não confundir, estou falando de pasta ali. Supor, eu tenho aqui a pasta, eu dei um exemplo ali para vocês. Tem uma pastinha chamada Seiton. Vou botar assim quadradinho. Eu não tenho só a turma de vocês aqui, né? Tem a turma de sexta, tem a turma de sábado. Eu posso criar dentro dela outras duas pastinhas. O nome da pasta também segue aí a ordem, aquela ordem dos símbolos que eu dei para vocês, tá? Criar aulas de sexta e criar uma pasta chamada sábado. Tá com certo? E aqui dentro colocar os arquivos que eu vou dar para as turmas de sexta. Se for um curso diferente, de repente seria um outro tipo de concurso. Colocar os cursos aqui da aula de sábado. Eu estou gerando o que aqui? Uma organização. Eu poderia colocar tudo dentro da seita? Poderia nem colocar dentro da pasta nenhuma. Deixar solto em algum lugar dentro do meu disco, dentro da área de trabalho. Mas é uma coisa, é um recurso que eu acho válido, importante. Para acelerar a procura, para acelerar a organização. Deixar tudo solto não é aconselhável, dificulta para vocês, tá? Não é arquivo, não tem extensão, não vai chamar nenhum programa na hora que você abrir a pasta, não vai ser solicitado nenhum programa para executar aquela pasta, o próprio sistema operacional executa. Não confundam isso na prova, por favor, hein, gente? Certo? Então, arquivo, documentos criados pelo usuário, eles têm nome, têm formato, têm extensão e têm programas específicos para abrir. Pastas são repositórios, são áreas de armazenamento. Podem armazenar arquivos e outras pastas. Certo? Vou continuar aqui, então. Isso aqui a gente já falou, né, de alguns formatos. Já vamos lá para o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas, para vocês visualizarem. Todo mundo aqui já acessou o Windows Explorer? Espera aí, todo mundo é uma questão que, né, alguns balançam a cabeça, outros não.
Gente, eu quero a verdade, hein? Já acessou? Já acessou, mas eu não sabia que estava. Ah, tem isso também, né? Tem isso também. Às vezes vocês já fizeram, já mexeram e não sabem o que é. Quem acha que já acessou? Vamos botar assim, né? Tá, tudo bem. Vamos tirar a curiosidade. Por que vocês acham que já acessaram? Porque vocês viram várias pastinhas lá? Ah, tá. Perfeito. Gente, a gente falou de arquivos e pastas, mas tanto as pastas quanto os nossos arquivos, eles ocupam um espaço em memória. Pode ser na memória física, aquela fixa, que armazena por tempo indeterminado, como na memória RAM. Eles estão lá, né? Eles existem, eles ocupam um espaço. Eles foram criados e ocupam um espaço. O espaço no universo da informática, ele é medido dessa forma que eu coloquei aqui na tela para vocês. E, se eu não me engano, tem uma tabelinha aí também. Não tem? Na apostila? Eu mandei essa tabela, né? 13, página 13. Lá atrás, quando eu comecei a aula, eu falei que o computador, lá no núcleo dele, ele trabalha com um sistema de numeração que usa o número 1 e o número 0. Lembraram? Esse sistema de numeração é chamado de numeração binária, justamente porque só usa 2 números. Número 0 e 1. Pode parecer absurdo, mas deu certo, né? Nós trabalhamos no nosso dia a dia normalmente com o sistema decimal. Usamos números de 0 a 9 para compor as coisas no nosso dia a dia. O computador, ele até algum momento, após algumas conversões, ele chega ao sistema binário, ao sistema decimal e até outros, octal, hexadecimal, mas o seu núcleo, a sua raiz lá, ela é toda em binário. Até dei o exemplo aí daquele símbolo do Matrix, né? Aqueles números que aparecem 1 e 0, 1 e 0, realmente é aquilo, né? Tudo ali é convertido para números binários. O problema é que para a gente, né, seres mortais, contabilizar isso em números 1 e 0, só falar nisso, 1 e 0, 1 e 0, contar, né, quantos número 1, quantos números 0 tem, chegou um ponto que ficou impossível fazer isso. Vamos pensar, eu preciso comprar um disco, um HD. Chego na loja e falo, olha, eu quero um disco que consiga armazenar 4 trilhões de números binários. A pessoa vai olhar e vai falar, meu Deus, né? Como assim, filha? Ela contabilizar isso, a descrição não é feita dessa forma. Foi criada uma metodologia para facilitar a compreensão de quanto cabe em espaço, quanto tem de espaço. A comparação que eu costumo fazer, que vocês vão entender, é o seguinte, para eu me deslocar da onde eu estava para cá, eu fiz isso em quase 6 quilômetros. Eu poderia ter usado metros, não poderia? É normal falar isso em metros? Distância percorrida por veículos? Não, né? Não é normal. Porque se eu for transformar isso para metros, eu vou usar um número muito grande. Eu vou além, eu poderia ter usado centímetros. Seria uma coisa louca. Eu contabilizar aqui quantos centímetros foi da minha origem até o meu destino. A mesma regra que é atribuída ao sistema aqui de numeração binária. Foram criados cadeias, né? Foram criadas cadeias para facilitar na hora de você informar ou identificar algum espaço. Quando você começa a trabalhar com números binários, o que faz sentido para a gente são 8 bits. Como assim 8 bits? Se eu só usasse 1 e 0, 1 e 0, 3, 4 vezes, eu não ia conseguir representar no nosso universo nada que fosse significativo. O processador não ia dar como informação, um retorno, nada que fosse para você fizesse sentido. Agora, se eu juntar 8 números binários, 8 desses aqui, 1 e 0, eu formo uma cadeia também chamada de byte, que aí sim consegue representar um símbolo do seu teclado, uma letra, um número, consegue ser convertido nos processos que tem de conversão para algo que tenha sentido para a gente aqui fora. Não é que para o computador não faz sentido ter menos bits, mas na hora do processo de conversão, isso não dava certo. Só depois que juntaram uma cadeia de 8 bits, formaram o que nós chamamos de bytes, eles conseguiram representar um símbolo. Agora, imagina se eu fosse falar o meu texto, só aquele texto ali, tem várias letras, né? Cada letra dela é um byte. Quantos bytes tem aquele texto?
já fica difícil. Imagina a apostila de vocês. Se eu fosse perguntar quantos bytes tem essa apostila. Né? Exatamente, impossível. A partir desse sistema aqui, né? Dessa cadeia chamada bytes, eles perceberam que de 8 em 8 também ia ficar ruim. Criaram grupos maiores. Grupos começando com 1024. Olha, ao invés de fazer de multiplicação de 8 em 8, vamos fazer agora de 1024 em 1024. 1024 desse aqui, bytes, um grupo de 1024 bytes, foi chamado de kilobyte ou kbyte. Então eu posso dizer, olha, aquele texto ali tem 1024 bytes ou 1 kilobyte. Eu posso dizer, eu percorri 1000 metros ou... Vai, gente, sem medo, acredita. 1 quilômetro. Estou falando da mesma coisa, só que foi mais fácil contabilizar em quilômetros, né? No caso da distância. A mesma coisa do computador. Tem gente que fala assim para mim, poxa, no nosso dia a dia a gente usa 1000. Por que bendito esse cara aí que criou isso? Foi piorar a minha vida, foi fazer de 1024 em 1024. O que vocês acham? Será que tem alguma lógica isso? Ele não poderia fazer em 1000? Não querem arriscar? Não? Opa, tá chegando lá, tá chegando. Gente, sistema binário só trabalha com 2 dígitos. Sistema decimal trabalha com quantos dígitos? Quantos números? 10 números. Decimal, 10 números. Binário, 2 números. No sistema decimal, se eu for fazendo exponenciação, 10 elevado a isso, elevado àquilo outro, eu vou chegar ao valor 1000. Mas no sistema binário, olha só, sempre é base 2, né? São 2 números, sempre é base 2. Vou botar aqui a base 2, tá? Eu sei que o pessoal aqui é de enfermagem, mas não vou fazer perguntas difíceis, tá? De matemática. Já vou começar pelo 2, que é mais rápido. 2 elevado a 2, quanto que é? Então, se eu fizer uma combinação de 2 elevado a 2, eu estou trabalhando com 4 bits, certo? Se eu mudar isso aqui, é o dobro de 4. Eu vou ter 8. Se eu botar 4, eu vou ter 16. Se eu botar 5, eu vou ter 32. 6 eu vou ter 64. 7 eu vou ter 128. É o dobro de 64. Botar 8 eu vou ter 256. Se eu botar 9, eu vou ter 512. Se eu botar 2 elevado a 10, eu vou chegar ao valor. Dobro de 512 é? Repararam que em momento nenhum eu cheguei a 1000? Então, eu não consigo fazer cadeias que cheguem a 1000. Com 2 números, né? Com múltiplos de 2 aqui. Por isso que as variações daqui para frente sempre foram de 1024 em 1024. Se eu fosse usando o sistema binário, decimal, base 10, né? 10 elevado a 10 e assim vai, eu conseguiria. Tá certo? Então, essa é a diferença. Eu posso até aproximar, mas eu não chego a 1000. Eu chego a 1024. Depois desse kilobyte, tudo vai mudando assim, ó. Se você olhar para sua apostila, né? 1024 kbyte é igual ao quê, gente? 1 megabyte. 1024 megabyte é igual a 1 gigabyte. 1024 gigabyte é igual a 1 terabyte. Quando você chega numa loja para comprar alguma memória, é assim que você trata normalmente. Já estamos na geração do tera. Eu chego na loja e falo assim, olha, eu quero um HD de 1 tera. Poxa, se eu for parar para analisar, 1 tera é depois do giga. É 1024 gigabytes. Vai dar 1 terabyte. 1 tera armazena coisa dessa, né? Então, nunca mais vocês vão errar isso se cair na prova. Aparecer lá um HD. Ó, vou fazer um teste aqui com vocês. Deixa eu apagar aqui. Oi? Não, porque aqui está ao contrário. Não, é que 1 giga é igual a 1024 megabytes.
Ah, tá errado o texto, tá, gente? Acerta, por favor, aí. É 1024. Tá 10.204. Obrigada. Chegou numa loja. Você tinha esses dois cenários. Um HD de 200 MB custando R$100 e um HD de 40 GB custando 200. Relação de custo-benefício. Qual é o mais vantajoso? Vamos de novo. Vamos de novo. Pode colar, tá, gente? Aqui pode colar. Ó, tem dois HDs, né? Não falei de marca, só de tamanhos. Um custa 100, outro custa 200. Você tem dinheiro para comprar. Mas qual é mais vantajoso? Comprar esse ou esse? Pelo preço que está se oferecendo. E por quê? Olha para cá. Não. Muito bom. Não, a ideia... Você tem o dinheiro para comprar os dois, tá? Mas você quer comprar o melhor, né? Custo-benefício. Você quer levar mais por menos. Tá certo? Vamos olhar aqui. 1 giga. Aqui, ó. 1 giga é a mesma coisa que 1024 mega. Tá certo? Tem 40 gigas. Então, é 40, para chegar na unidade mega, 40 vezes 1024. Aqui eu só... Parece 200, parece muito, né? Mas não chega nem a 1 giga. 1 giga é 1024 desse cara aqui. Ele está custando o dobro, mas eu vou ter muito mais de espaço. Muito mais. A proporção. Então, o único desse aqui é 1024 desse. Entendeu? Esse aqui dá 200, tadinho. Mega ainda. Ó. Se você fizer a multiplicação, você vê que tem muito mais do que o dobro de espaço do outro. Né? Você vai ter muito mais espaço de armazenamento. Viu? Eu sei que você quer o mais barato. Mas... Isso aí não vai dar pra nada. Bem lembrado, né? No meu exemplo aqui. Só um exemplo, porque nem tem mais um negócio desse, né? Já esquece. Isso aqui passou. Isso aqui já passou há muito tempo. A gente já... No mínimo, você está aí na casa dos 250 GB, 500 GB. Esquece isso aqui. Isso aqui está mais para... Nem memória RAM está mais assim. Já passou essa fase. Dúvidas, perguntas? Não? Querem... Gente, é hora de perguntar, tá? É hora de tirar dúvida. É o momento. Essas unidades só medem espaço ou a velocidade também? Essas, nesse caso, só espaço. Mas, tanto o HD, quanto a memória RAM, quanto o processador, trabalham com velocidade de dados. Outra excelente pergunta dela, tá, gente? Sempre que você falar em bit, byte, kilobyte, megabyte, isso aí é espaço. Quanto eles são capazes de guardar. Agora, vou até trocar aqui o cenário. O processador, ele não armazena quase nada. Quem armazena para ele são as memórias. Não foi isso que eu mostrei para vocês? Agora, a informação ele captura lá da memória e executa e manda. Isso acontece muito rápido. Não sei se alguém aqui já teve a opção de olhar o gerenciador de tarefas. Mostra lá os processos do processador. Quando você abre um programa, o gráfico do processador vai lá em cima, mas imediatamente abaixa. Porque as informações entram e saem muito rapidamente dele. Mas a velocidade que isso acontece
Depende do processador, depende da capacidade que você adquiriu esse processador. Tem processadores mais rápidos, tem processadores mais lentos. Diferente do espaço de armazenamento, a unidade que mede velocidade é o Hertz, Hz, que aliás é uma unidade de física que não tinha nada a ver com a informática, que foi atribuída aqui. Né? É a quantidade de ciclos por segundo que esse computador executa. Então, quanto maior a quantidade de Hertz, mais atividades ele executa por segundo. Hoje é muito fácil você ter essa velocidade aqui, ó. 3 GHz, 2.2 GHz. A ideia, voltar lá no slide anterior, a ideia é semelhante, né? Múltiplos. Só que aqui você usa unidades decimal. Você muda de 1000 em 1000. Mas as letras que antecedem são parecidas. Kilohertz, megahertz, gigahertz. Então, 1000 megahertz é a mesma coisa que 1 gigahertz. Eu uso as mesmas atribuições, só que não muda de 1024 em 1024, muda de 1000 em 1000. Então, entre comprar, fosse o exemplo aqui do processador, né? Entre comprar aquele processador de 200 megahertz e um de 40 gigahertz, você ficaria com o de 40 gigahertz. Ele é muito mais rápido do que o anterior. É a quantidade de atividade de ciclos que ele executa ali por segundo. Tirei essa dúvida? Serviria também para ver a velocidade da internet? A velocidade da internet, ela não é medida em hertz. Isso tudo para complicar a nossa vida, né? É uma mais... Assim, é mais para isso aqui. É megabits por segundo. Mistura os dois. Segundo, a gente está trabalhando por hertz, né? Aí, eles trabalham com isso aqui, ó. Não é nem byte, é bits por segundo. Aí contabiliza de 1 em 1, né? 1 em 1. 10 bits. O byte é aquela cadeia de 8 bits, tá? Você trabalha com megabits, você está trabalhando com 1 em 1. Isso confunde com a beleza, que a pessoa acha que está levando muita coisa. MBPS é megabits ou megabytes? B minúsculo. E de bits? Bits. Tá? Se for um Bzão aqui, está trabalhando com byte. A pessoa acha que está levando, aí quando ela converte para byte, ela vê que ela não está levando nada. E ainda tem aquele tradicional 10%, que é assim, eu pago por 100, mas eu ganho 10. Mas essa história aí é para quando chegar à internet. Vamos discutir sobre isso. Mas foi boa essa pergunta. Chegarmos à internet, vamos entrar nesse assunto aí. Galerinha, rapidinho, vou falar 2 coisas rápidas com vocês. Todos os aplicativos que trabalham com o sistema operacional, já há bastante tempo, inclusive os acessórios, eu consigo fazer troca de dados entre aplicativos. Eu consigo pegar, por exemplo, uma imagem que eu criei no Paint, aliás, o desenho é esse, tá vendo? Parecido com aquele que eu até fiz. Eu posso copiar essa imagem e transferir essa imagem, uma cópia dessa imagem, para outro acessório, para um documento criado em outro acessório. Então, vamos supor que eu tenha feito... Claro, tem que ser um acessório que seja capaz de receber imagem. O bloco de notas não tem essa habilidade, mas o WordPad teria. Ele tem. Posso criar um texto no WordPad, mas ele não tem ferramentas de criação de imagem. Criar uma imagem no Paint e colar essa imagem, né? Fazer uma cópia dela lá no WordPad. A mesma coisa o contrário. Eu posso pegar um texto do WordPad, gerar uma cópia de um fragmento daquele texto e transferir essa cópia para cá dentro do Paint. Isso aí é uma tecnologia conhecida como OLE, e os comandos mais conhecidos para fazer isso são, acho que muito clássicos, né? Eu posso copiar, achar a opção de copiar e quando chegar lá no aplicativo colar. Aqui são exemplos, ó, de uma imagem criada no Paint e eu transferi, gerei uma cópia, né, dessa imagem para dentro do WordPad. O WordPad é aplicativo de texto. Ele criou um texto aqui, só que ele não tem ferramenta de imagem. É que eu fiz, ó. Eu tenho uma ferramenta de seleção dentro do próprio Paint, selecionei a área que eu quero levar, poderia ter mais de uma bolinha ali, eu quero levar só uma. Posso usar o menu lá em cima, né, o cabeçalho do programa, achar a opção copiar, ou usar uma combinação clássica, conhecida aí como Ctrl+C. Vai gerar uma cópia disso. Vou até o aplicativo que vai receber essa informação, acho a opção colar. Não sei por que deram esse nome, tá, gente? Não foi a minha culpa, não fui eu que escolhi. Mas eu poderia se transferir, né? Ficaria bem mais... Enfim, deram o nome de colar ou usar a opção Ctrl+V. Então, os aplicativos que estão ali no sistema operacional, eles trocam informação.
Eu posso pegar a informação de um, colocar no outro e vice-versa. Isso é um grande ganho, porque eu somo forças. Eu tenho muitas ferramentas que cada uma faz a sua parte, mas eu posso somar tudo e gerar um único documento, que é o que eu precisava, né? Interessante para mim, contendo o melhor dos dois mundos. Eu não preciso ficar só com a imagem ou só com o texto, eu posso juntar os dois. Isso é muito interessante. É uma característica só dos acessórios do Windows? Não. Aplicativos de um modo geral que eu trabalho dentro do sistema operacional, inclusive de programas que eu citei aqui como o Word, eu posso fazer essa troca, tá? Eu tenho essa interação entre eles. Agora vamos ao Windows Explorer. Se você tiver uma imagem e o programa ele não tem compatibilidade com a imagem, não vai aceitar. Acontece isso, mas é difícil, tá? Eu dei o exemplo do bloco de notas. Bom, Windows Explorer, gerenciador de pastas e arquivos. Opa, desculpa, gente. Tem a descrição deles aí na sua apostila. Vamos ver aqui na prática no Windows 8. Bom, como é que seria para eu acessar o Windows Explorer? Você tem vários caminhos. Aliás, é uma característica dos sistemas operacionais dar mais de um caminho para se chegar ao mesmo lugar. Aí se torna uma questão de gosto. Você gosta mais de usar um caminho, você acha mais prático ir pelo outro. Na apostila de vocês tem alguns caminhos. O que eu gosto mais é a combinação de tecla do Windows, né? Mais ou menos assim, com a letra E. Mas eu posso ir lá pelo iniciar, pela tela iniciar, achar naquela relação lá de programas o Explorer. Eu posso também, uma coisa interessante, bom, aqui no cantinho, deixa eu descer para vocês verem, ali na barra de tarefas, no cantinho esquerdo aqui, cantinho, olha só, tem que gravar isso tudo é complicado, né, gente? Se eu posicionar o meu mouse lá, no cantinho, e clicar com o botão direito do mouse, deixa eu chegar lá que eu não cheguei ainda. Foi. Abre, não é um menu iniciar, tá, gente? Por favor. Parece, mas não é. É um menu de atalho, que tem algumas opções para você poder chegar até o destino. E uma dessas opções, tem aqui uma palavra chamada executar, tá para ver? Tem outras coisas que eu comentei com vocês também aqui, mas no momento eu quero mostrar o executar. Dentro desse espaço, você pode chegar até um aplicativo. Se eu quisesse abrir o Paint por aqui, por exemplo, era só digitar MS Paint e abrir o Paint. Qual caminho você vai usar? Não sei, no seu dia a dia você tem que escolher. Eu gosto até de fazer assim para não esquecer desses caminhos mais alternativos, né? E vocês que vão fazer a prova, eu aconselho a praticar em casa também usando esses caminhos que são mais fáceis de esquecer. No caso do Explorer, eu vou digitar esse nome, Explorer. Também é uma alternativa de abrir o Windows Explorer. Então eu poderia ir pela tela iniciar, certo? Posso usar essa combinação de tecla e também posso usar aqui essa alternativa pelo executar. Vai chegar, tudo leva ao mesmo caminho, que é abrir aí o gerenciador de pastas e arquivos, que nós chamamos de Explorer. Bom, o Windows Explorer, a tela dele é inconfundível. Por padrão, é o único aplicativo, deixa eu apagar aqui, que a janela é dividida em duas partes. Não necessariamente na mesma proporção, tá? Aliás, é natural que essa da esquerda aqui seja um pouco mais estreita. No lado da esquerda, você chama de árvore de conteúdo, ou apenas árvore. E o lado da direita, você chama painel, isso aqui tem o nome de painel de conteúdo. Tá, o que significa isso, professora? Tudo que eu tenho no meu computador de pastas e arquivos vai ser listado desse lado esquerdo. Mas o conteúdo que está guardado, né? Como eu falei para vocês, as pastas armazenam arquivos. Podem armazenar também outras pastas. Tudo que está dentro do recurso, ou dentro da pasta, ou dentro da subpasta, o que está dentro dela aparece aqui do lado direito. Então, repara aqui. Eu tenho a minha árvore de conteúdo, está aqui.
Vou clicar aqui em documentos, tá? Cliquei ali em documentos. Observação, tá lá em cima, ó, tem uma outra pastinha chamada pastas. Foi? Se eu quiser ver o conteúdo dessa pasta, não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu tentar chegar um pouco mais para cá. Ah, não vai dar, tá apertadinho. Aqui do lado, eu cliquei em documentos, tem uma seta. Versões mais antigas do Windows, essa seta era um símbolo de mais. Tá? Aqui no Windows 8 é uma seta. Faz a mesma coisa, tá bom, gente? Ela tá mostrando que tem coisa ali que tá oculta. Então eu cliquei aqui em documentos. Tava vendo a seta assim? Tinha alguma coisa escondida. Cliquei na seta, apareceu, ó. Pastas, tá vendo? Se eu clicar em pasta, pode ser que tenha outra subpasta dentro ou não. No meu caso, tem uma outra chamada subpasta. Quando acabou, não tem mais pasta nenhuma, repara que a seta, ó, deixou de existir. Então, enquanto tiver subpasta ali, uma pasta dentro de outra pasta, dentro de outra pasta, vai aparecer esse símbolo. Versões mais antigas, o sinal de mais. Versões mais recentes, o Windows 8, é uma seta. Então, o símbolo. Eles gostam de fazer isso em prova, gente. Bota o símbolo, a imagem. Isso equivale a uma pasta com subpasta, isso equivale só a uma pasta. Cuidado que a questão do detalhe é importantíssima. Você, às vezes, vai de imediato marcar a opção pasta. Esse símbolo representa o quê? Aí você vai botar uma pasta. Mas se aparecer com essa seta assim, indica que é o quê? Uma pasta que contém subpastas. Tá? Ou seja, uma pasta que tem outras pastas dentro. Agora, para visualizar arquivo, eles não aparecem aqui do lado esquerdo. Não aparecem. Aqui o que está aparecendo são pastas e disco. Dá para ver aqui, ó, disco local C representa o seu HD, tá? O meu HD, gente, por padrão, né, normalmente quando você pegou de fábrica, o HD veio de fábrica, você instalou no seu computador, na primeira instalação que você faz do sistema operacional, ele cria esse espaço chamado C. Eu posso ter mais de um sistema operacional no meu HD? Posso. Eu poderia ter um Windows 7 e um Windows 8 dentro dele. De algumas formas diferentes. Uma forma que eu posso fazer isso é criar duas divisões aqui. Nós chamamos de partição. Mas não faz parte do curso de vocês. Só que você vê, disco D, disco C e D está sempre relacionado a HD. Como antigamente existia disquete, era a letra A e B. De C para frente, são unidades de armazenamento lógico. DVD, CDR. Posso ter 3 partições? Pode. Então, toda vez que você vê disco local, é o HD mesmo, é o disco fixo, tá? Aquele de armazenamento fixo. Se tiver lá CDR, CD-ROM, você já sabe que não tem nada a ver com HD. Pode receber letras de D para frente. Se o teu HD só tiver um único sistema operacional, uma única partição, as letras que vêm logo depois são letras atribuídas a essas unidades, né? De CD, de DVD, certo? O Windows Explorer também mostra isso aqui. Então, ele mostra pastas e unidades de discos. Mostra também, não sei se você vai ver aqui em cima, acho que dá para todo mundo ver assim. Lembra do nosso querido, amado OneDrive? O que está armazenado lá no meu OneDrive, eu também consigo ver por aqui. Né? As coisas que estão armazenadas dentro do meu OneDrive. Exatamente o que está lá, né? E daqui, ó, se eu quiser pegar essa subpasta e jogar para um OneDrive, eu posso. Ele não está instalado no meu computador? Eu posso fazer por aqui, ó. Jogar o arquivo lá dentro do OneDrive. Vai lá para a internet, fica lá a cópia na internet. Tá certo? Agora, repara, arquivo. Isso aqui são arquivos, ó. .doc, lembra? Arquivo tem extensão. Eles apareceram aqui do lado? Não, não aparece. Não vai aparecer. Arquivo, aquilo que tem nome e extensão, não aparece do lado esquerdo. Na árvore, não aparece. Só aparece no painel de conteúdo. Certo? Gente, como é que eu faço para criar pasta aqui pelo Explorer? Né? Como é que eu faria para criar uma pasta? Criei essa menina aqui chamada subpasta. Quem lembra como é que faz isso? Opa, surgiu outra opção. Novo, lá em cima.
Botão direito, mais alguém? Gente, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, eu preciso dizer o local onde essa pasta vai ficar. Primeira coisa. Onde eu quero que ela fique? Quero que fique aqui dentro de subpasta? Eu quero que ela fique dentro de pasta? Vou tentar fazer aqui para vocês entenderem melhor. E o nome tem que ser pasta mesmo? Não posso dar um nome mais significativo para isso? Eu tenho uma outra aqui chamada subpasta. Vou fazer assim para vocês saberem que está ligado, tá? Então, essa está dentro dessa, tá certo? Uma nova pasta, eu tenho que decidir. Sou eu, o dono do computador, tem que decidir. Eu vou criar aqui. Ou eu vou criar dentro dessa aqui. É uma decisão minha, depende do que eu estou querendo fazer no computador. A atitude, a partir de agora, é que vai definir isso. Se você clicar com o mouse nessa aqui, você está selecionando isso para o Windows, está dizendo que a próxima que você vai criar vai ser dentro dela. Eu clicar com o mouse nessa aqui de baixo, ele entende que a próxima que eu vou criar vai ser dentro dessa aqui. Então, a atitude de clicar ou selecionar é que vai dizer isso. Eu vou clicar em pasta. Cliquei lá em pasta, ele está me mostrando, inclusive, a que eu já tenho lá, né, do lado direito. Formas de criar. Algumas pessoas falaram algumas formas. Primeira seria com o botão direito. Primeira, não necessariamente nessa ordem, mas poderia ser. Eu tenho aqui, ó, cliquei com o botão direito, aquele outro botão, né, do mouse. Tem aqui a opção novo. Na opção novo, eu tenho algumas alternativas de coisas novas que eu posso fazer com essa pasta. No meu caso aqui, ele só está me dando a opção pasta. Vou criar uma nova pasta dentro de quem? Quem que eu cliquei, ó? No meu caso, eu cliquei aqui em cima, né? Outra opção para criar pasta. Deixa eu subir aqui. Vou manter selecionado aqui. Essa eu vou pedir para que vocês anotem, tá? Você pode usar uma combinação de teclas. Não é muito legal assim a combinação, um pouquinho grandinha. Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla M. Então, se eu pressionar, né? Ctrl, que é a CTRL, Shift e N, eu vou criar uma nova pasta ali no local que eu selecionei. Agora, filho. Espera aí que ele travou aqui. Outra forma de criar. No caso do Windows 8, do Explorer do Windows 8, não é no menu arquivo. Olha, cuidado, gente. Estão viciados lá no menu arquivo, novo, pasta, né? Eu tenho um menu chamado... Eu tenho uma aba, não é nem menu, chamada Início. Dá pra ver aqui no final? Mais ou menos no meio, ó. Opção nova, pasta. Então, cuidado pra você. A gente está tão habituado, foram tantas gerações a opção do menu arquivo, novo, que quem está habituado pode acabar errando. Cuidado com isso, tá? É igual o motorista de carro, né? Vai fazer a prova do Detran e fica reprovado. Já está habituado, aí vai no hábito, esquece o hábito, vai aprender do zero aqui com o Inigo no Windows 8. Início, novo. Então, vou fazer das três formas, tá? Já estou no início, vou clicar aqui. Nova pasta. Ele abriu um espaço aqui para eu dar o nome. Vou chamar de Seiton. Aperto o Enter para confirmar. Pronto, criei. Repara aqui, ó, na árvore. Ela agora ficou embaixo de pasta, né? Ficou aqui, ó. A nova que eu criei. Certo? Vou criar agora uma terceira com aquela Ctrl Shift N. Vou manter selecionado ali o mesmo local.
Apertei, ó, Ctrl Shift N. Abriu a mesma coisa, não foi? Vou chamar de cursos. E o tradicional botão direito, que o pessoal aí falou. Vou criar aqui Unirio. Não sei se está dando para vocês verem. Estou na frente, né? Fui com o botão direito dessa vez, tá? Opa, ficou errado o texto. Pronto. Fiz das três formas, tá? Primeiro eu selecionei ali o espaço, fui lá no menu início, novo pasta. A segunda que eu criei aqui, chamada curso, eu fui com a opção de Ctrl Shift N, usei as três teclas. E agora, por último, eu usei o botão direito, novo, pasta, cheguei ali e digitei o nome. Vai fazer a mesma coisa, repara. Enquanto eu mantiver essa aqui selecionada, é dentro dela que ele está criando outras pastas. E para excluir essa pasta? Se eu quiser excluir isso aqui. Delete, botão excluir ou Ctrl D. Anotem, por favor, para mim. Se não tiver aí, anota. Esses atalhos são padrões de todos os vídeos? São. Tirando o menu lá que mudou, o menu antigamente era o arquivo. As outras coisas funcionam nas versões mais anteriores. Se o Ctrl D, a pasta exclui automaticamente ou ainda vai ter Qualquer arquivo? Vai direto, vai embora. Qualquer Vai. arquivo eu excluo com o Ctrl D? Não, pastas. Só pasta. Pastas. D de dado, D de dado. Falta pouquinho aí. Só pasta ou excluir aqui? Pastas. Só para pasta. Pastas. Vamos comentar aqui rapidinho sobre o painel de controle, gente. Página 16. Mesmo quem não tem um Windows 8 em casa, desde que você tenha um Windows, eu vou pedir que vocês, por favor, façam uma avaliação do seu painel de controle. Alguém aqui já fez? Não sei se vocês já fizeram, mas é importante. Ali você tem a opção de fazer alguns ajustes, modificações, coisas importantes e sérias, tá? Bom, eu vou sair aqui do Explorer. Vou abrir de novo aqui o iniciar. Tá quente. Tá pegando fogo já. Estou aqui no iniciar. Para chegar até o painel de controle, você também tem alguns caminhos, tá? Um é pelo iniciar, que é aquele que a gente já está comentando já há algum tempo. O meu acho que não está como padrão aqui no iniciar, não. Tava? Tava. Então me ajuda aí, gente. Aí embaixo do meu computador. Cadê? Ah, obrigada. Achei. Os outros caminhos, você pode ir por aquele botão da Charm Bar. Não tem a opção de pesquisa? Como é que faz mesmo para abrir o Charm Bar? Seta para lá. Sem ser assim meio torturante. Opa, Windows C.
posso ir por aqui, pelo botão pesquisar e digitar painel de controle. Ele acha, tá? Ele acha e é uma forma... Você não lembra onde está o negócio, está perdido. Às vezes não está naquela tela, você procurou, não achou. Você pode ir pelo botão de pesquisa e digitar lá o painel de controle. Abriu a janelinha de pesquisa. Aqui a pesquisa eu acho arquivos, acho pastas e acho recursos do sistema operacional, como é o caso do painel de controle. Vou digitar aqui painel de controle. Isso é um ambiente gráfico? O painel de controle? Sim, é um ambiente gráfico que você tem como ajustar o seu computador. Criar usuário, ajustar a data e hora, visualizar a informação do seu sistema. Questão de segurança, que é que eu vou falar com vocês agora. Ó, digitei painel de controle e já me deu ali em cima, tá vendo? Outra forma. Lembra que eu falei, olha, se você clicar com o botão direito aqui no cantinho, aparece aquele atalho? Lembra do executar que eu acabei de usar aqui para chegar no Explorer? Eu posso também digitar aí Ctrl Panel. Nome estranho, né? Mas é. Quem quiser anotar. Tem separação, tá? Tem um espaço aqui. É uma outra forma de chegar até o painel de controle. Digita isso aonde? Não entendi. Você executar. Lembra que você clica com o botão direito, entra em executar. Aí eu posso digitar ali dentro, tá? Vou entrar aqui no painel de controle. Uma coisa interessante que as versões mais novas do Windows, inclusive o Windows 8, que tem diferente aí, né? Ele embutiu dentro do próprio sistema operacional questões de segurança. Ele passou a vir com antivírus embutido, passou a vir com firewall. Não é o melhor firewall, mas ele vem com firewall. Para quem não sabe o que é um firewall é um bloqueio, onde eu bloqueio o meio externo do meio interno. Eu posso controlar isso, inclusive do interno para o externo também. Eu posso dizer quem entra ou quem sai do meu sistema, da minha rede. É uma forma, o nome firewall, né, parede de fogo, já é para isso. Então eu ganho maior segurança. Além dos vírus, eu tenho os ataques, a tentativa de invasão. As pessoas tentar pegar fraquezas do meu sistema, as portas que estejam abertas no meu sistema e acessar sem até que eu saiba. Às vezes eu nem percebo o que está acontecendo. A Microsoft, como não é boba nem nada, foi vítima de muita, mas muita crítica por falha de segurança do seu sistema. Por mais atualizações que tivessem, essa parte ficava por parte do usuário, ou seja, o usuário realmente, ele é o dono do computador, ele também tem que ter a sua preocupação com segurança. Então, cabe ao usuário, cabia, né? Ele escolher o seu antivírus, ele atualizar o seu antivírus, botar firewall ou não. Só que o que acontecia? Quando era invadido, a culpa era da Microsoft. Né? Não era o usuário que não teve a preocupação, era a Microsoft. Aí ela falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a colocar ferramentas de segurança dentro desse próprio sistema. Repara o seguinte, o primeiro aqui da esquerda para a direita é o quê? Sistema e segurança. Tem outras coisas, lembra que eu falei de criação de contas de usuário? Ó? Né? Espaço onde você pode criar aqueles usuários. Administrador, padrão, convidado. Tem ajustes também, ó. Aparência e personalização. Odiei aquela área de trabalho, professora, vamos trocar? Ali você escolhe outro fundo de tela. Ali você escolhe barra de tarefa, o que vai ficar na tela do inicial ou não. Data e hora, ajuste de data e hora. Instalar e desinstalar programa. Pode ser que você precise desinstalar algum programa, instalou, não gostou, está só ocupando espaço no seu computador. Você pode desinstalar, aqui ele te mostra a lista do que está instalado. Eu vou mostrar, por enquanto, o sistema, mas peço que vocês olhem, por favor. Né? Vamos fazer uma aula que não acabe aqui. Quando chegar em casa também, por curiosidade, olhem. Isso é importante para a prova de vocês. Vou chegar aqui em segurança. Sistema e segurança. O formato que aparece aí para vocês na apostila, o modo de exibição, é um modo mais parecido com esse, não é? Por quê, gente? Deixa eu subir aqui. O painel de controle, ele tem algumas formas de exibição. Deixa eu voltar aqui. Voltei para a tela que eu estava antes. Esse modo que eu tenho aqui, mais compacto, é chamado de modo categoria. Se eu for aqui na parte superior da janela do painel de controle, clicar, eu tenho duas outras opções, ó. Ícones
grandes e ícones pequenos. Ícones, né? Símbolo, representação gráfica. Vou botar aqui os grandes primeiro. Ficou ali, ó. Ele abriu, né? Não está mais separado por categoria, o que é de segurança, o que é de criação de usuário, que eu prefiro até, fica mais organizado. Ele expandiu isso e está mostrando tudo no formato de ícone grande. Os símbolos, ele considera esses símbolos no formato grande. Pequeno para o Windows é isso aqui, que é muito relativo, né? Mas eu quero mostrar para vocês. Então, assim, é só uma forma de visualizar. Tem gente que prefere esse padrão aqui que expande logo tudo e você vê logo tudo que tem para configurar. Eu prefiro o outro até por uma questão de já estar mais acostumada e achar que fica menos poluído e separado por finalidade. Segurança, eu encontro tudo aqui. Tudo que está relacionado à segurança no meu computador está ali, naquele espaço. Bom, repara, gente. Dá para ver aqui, ó, Fire do Windows. Eu posso ativar ou desativar esse cara. Eu não sou obrigada, mas ele vem com Fire. Vou clicar ali em Fire do Windows. Eu, dona do computador, posso optar por não usar. Em alguns casos, principalmente quando o computador é de ambiente corporativo, né, de ambiente de trabalho, às vezes dá uns problemas na empresa, não consegue acessar alguma coisa, algum recurso, porque o Fire do Windows está bloqueando. Você tem como personalizar isso ou desativar esse Fire. Deixar que a rede da sua empresa tome conta do seu Fire, né, do Fire que ela comprou lá corporativo. Eu posso não trabalhar com esse. Por enquanto está escrito aqui, ó, está conectado, né, está tudo verdinho, ó. Tá ligado? Eu posso alterar isso. Eu posso vir aqui, ó. Aqui eu tenho opções, ó. Ativar ou desativar Fire do Windows. Eu posso desativar isso. Se eu não quiser, eu posso desativar. Como se em algum momento eu achar que é viável ativar, eu posso voltar aqui e marcar novamente. Eu tenho essa liberdade de fazer isso. Além da opção de Fire, né? Eu acho que todo mundo percebeu, ó. Se eu quiser desativar, eu marco aqui a bolinha vermelha. Eu cancelei essa opção de Fire. Rede pública, redes privadas, minha rede interna. Eu posso desativar. Outra coisa que é fundamental você acompanhar e ter consciência de que existe são as atualizações do sistema operacional, gente. Esse recurso aqui, ó, Windows Update. Por mais que você tenha um software original, ele periodicamente passa por revisões. E é comum que a Microsoft mande, né, disponibilize na rede a atualização, tanto de segurança, quanto a atualização para fazer algum tipo de correção. Você pode deixar isso ativado, configurar essa opção de atualização, para que o sistema te avise quando estiver disponível, ou ele já atualiza sozinho mesmo, não te pergunta nada, já manda as atualizações para você. Ou você pode escolher de uma listagem que ele vai mostrar de atualizações, qual que você quer baixar ou não. Por quê? Já aconteceu casos, tá, da Microsoft disponibilizar uma atualização e você baixar, atualizar e começar a ter uma série de problemas. Depois ela vai, lança lá uma retificação dizendo que deu problema, mas aí já foi, né? Na empresa onde eu trabalho, eles costumam fazer o seguinte, eles botam numa quarentena. Tem um mecanismo lá chamado WSUS, que eles botam em quarentena aquela atualização, e ficam monitorando por um tempo. Se não surgir nenhuma retificação da Microsoft, né, de correção daquela atualização, dizendo que deu problema, aí ela é instalada na nossa rede. Não vai de imediato, né, passa por um tempinho. Nós assumimos esse risco, porque quanto mais atualizado deveria estar, melhor, né? Mas, como já aconteceu mais de uma vez, aqui eu tenho a opção, ó. No meu caso, ele está agendado, tá vendo? Verificação mais recente tem um tempo, né? Minha máquina virtual está desatualizada. 26 de fevereiro. Eu posso, aqui, ó, nesse painel à esquerda, alterar essas configurações e definir uma nova data para atualizar e definir esses recursos que eu falei. Se vai ser atualizado automaticamente, se não. Como eu já poderia startar agora a atualização, verificar se tem alguma atualização. Certo? Então, o que é um Windows Update, gente? Fala pra mim. Atualizações de que tipo? Atualização de segurança e de correção. Tá? E o Fire, está relacionado à atualização? Não, é bloqueio, né?
proteção. Evitar que pessoas não autorizadas acessem ou da sua rede acessem alguma coisa que não é autorizada. De segurança e mais De correção. Vocês pensam que acabou? Eu preciso de 5 minutos. Só, prometo. Só para fazer o exercício aí que é rapidinho. Faro é um bloqueio. Evita pessoas externas, né, acessem sua rede indevidamente. Resumindo, é isso, né? Qual parte que você está? Update? Atualização de segurança ou de correção de falha? Vou mostrar qual é a página, tá? Prometo que é Rapidex, ó. VaptVupt, vocês já estão liberados. (54), gente. Questãozinha de 1 a 10. Duvido que vocês não acertem tudo. Pelo menos 8 questões aí eu tenho certeza que vocês conseguem acertar. É múltipla escolha. Faz as pequenas, então. Ó, repara que a maioria da Sesgran Rio são recentes. Eu gostaria muito que vocês começassem a observar o padrão do que eles cobram. É importante examinar a banca, tá? Eu ia perguntar também, o que elas mais cobravam? Ela cobra bastante coisa do sistema operacional. As duas que eu acho que vocês não vão conseguir de imediato matar, a gente faz, eu peço que vocês tentem fazer e na aula que vem eu faço junto com vocês. Não esquece, turma, quem puder trazer o computador, né, o notebook na aula que vem, eu acredito que vai ser bem bacana. Vocês vão conseguir aproveitar melhor. Não é obrigatório, é só um conselho, é só uma sugestão. Só para quem tem o Windows 8? Não, não. Desde que você tenha a aula a aula que vem é o Office 2010, né? É o que está no edital. Mesmo que você tenha outro, 2007, ou qualquer versão mais atual, traz, porque o que nós vamos fazer é muito parecido. Mas Aí não você... tenta um Mac. Não, Mac não. Mac é muito longe. Muito diferente. Sei que você tem o Office dele, né? E aí, gente, tá difícil? Tá fácil? Não faz leitura dinâmica não, gente. Né? Chega na metade da questão, vamos tentar responder. Tem algumas que são bem grandes, né? Pois é, sente essa carga e vai para a prova preparada. Ó, não são questões complicadas, mas são questões que têm, né, um texto enunciado bem grandinho. 1, 2, 3.
Isso aí. Acho que pode terminar de fazer em casa e corrigir. Tá bom. Então vamos combinar assim? A aula que vem vocês trazem. Tá bom, vamos corrigir. Tá bom. Vocês já estão cansados, né, gente? Bateria puxada, né? 10 horas da noite. Força, turma, força. Que eu nem falo. Que esse esforço vai ser recompensado. Eu tenho fé em vocês. Tchau, obrigada pela atenção. Vocês são maravilhosos, pela participação, pela paciência.